eu acho que foi um período mágico, assim, pra DC, né? Porque saiu personagem pra caramba. Tipo, quem viveu essa época aí deve ter sofrido um bombardeio, né, de personagens novos. Cara, a história do Flash é uma sem pé nem cabeça que tem. Porque de repente o cara ganha os superpoderes, sai exibindo superpoderes, ninguém questiona, todo mundo acha legal. O cara marca vários pontos no futebol americano. Até um dia atrás eu conseguia fazer nenhum gol, de repente ele faz uns 60 pontos de uma vez. E todo mundo, beleza, aplaude, mas não questiona por que o cara tá viajando mais do que a velocidade da luz praticamente. E tá tudo certo. Né? Mas de repente do nada ele decide lutar contra o crime. As pessoas esquecem que ele era o Flash, mesmo ele tendo a cara completamente descoberta. E nessa época o Flash não era o Barry Allen que a gente conhece, era o Jay Garrick. Ele foi realmente o primeiro Flash de todos. Né? Nessa época era engraçado que era normal as pessoas nas revistas acharem que não importa que você está vendo a cara do cara, só a roupa está diferente e você já não reconhece. E depois eles inventaram uma desculpa de que ele vibrava o rosto numa velocidade muito alta e não dava para ver e ficava com o rosto embaçado, mas nessa época não teve nenhuma explicação dessa, ele só colocava um chapéuzinho de pinico e saía por aí correndo. Não sei nem como o capacete não saía da cabeça. Né? O que aconteceu para ele ganhar o superpoder não tem nada a ver com raio, foi um acidente que ele sofreu no laboratório, ele derrubou o material químico que ele estava trabalhando com água pesada, né? E aí ele tinha separado lá os elementos e tal, era uma coisa completamente revolucionária, só que o cara era meio desastrado, derrubou o negócio no chão, desmaiou e ficou inalando aquilo a noite inteira. O cara ficou chapado e ganhou superpoderes. Saiu de lá já correndo pra lá e pra cá, ele não teve nenhum momento de se adaptar aos poderes, já ficou tudo certo. É uma história, é divertido, é bem divertido, mas é completamente sem pé nem cabeça. Essa edição do Flash ela é um clássico porque além de ter a origem do Flash, tem também do Gavião Negro, ele tá lá. E eles resolvem em poucas tirinhas a origem dele. Outro personagem também que tá lá é o Johnny Thunder, um personagem que ele falava a palavra "say you", né, que seria como se fosse o "diga aí", e ele conseguia realizar os desejos dele. Um trovão vinha e realizava o que ele queria. Pegada cômica na época. A origem do Shazam, cara, vem ali em 1940. A revista chamada Whiz Comics. Cara, e veio largada assim, Shazam, origem, pega aí, ó. Essa daí a origem dele. Vamos, né, respeitar as diferenças, como foi mais ou menos a origem, a história, né, da origem do Shazam dessa revista. Eu costumo chamar o menino, né, o Billy, de Menino Billy. Menino Billy, vendedor de jornal, está lá do lado de fora, vendendo a notícia e tal. Eis que chega um cara todo encapuzado no meio da noite, falando assim: moço, por que você está vendendo jornal aí? Aí o menino Billy falou assim: não, tem jornal, estou precisando de dinheiro e tal, moro na rua, mas é que eu durmo no metrô, que é mais quentinho, então... Aí o cara encapuzado fala assim: venha comigo. E o menino Billy vai lá, né, cara? Mano, só em 40 que isso daí acontece. Hoje em dia, meu amigo, o cara chama você no meio da noite assim, tá louco? Aí chega lá e eles entram no metrô. Entra no metrô e vê um vagão, assim, grande, enorme, cheio de luz, pá! O menino Billy entra lá no vagão, sai, daí dá de cara, né? Um senhor, né? Grisalho, todo de branco, né? Barbudão, assim, barbudo. E fala pro menino Billy, né? Seja bem-vindo, Billy Batson. Nessa época, eles estavam experimentando de tudo, criando vários personagens. E o Shazam, se você for olhar friamente, ele é quase como se fosse uma mistura do Superman com o Johnny Thunder. Porque o Superman que tinha poderes, voava, super força. E o Johnny Thunder é aquele cara que evocava o poder do trovão quando ele dizia uma palavra mágica. Que era o "say you", né? Diz aí.
E aí acho que eles juntaram e tipo o cara fala Shazam e ganha e vira o Superman. Só que é o Shazam, entendeu? Então pode ter essa leitura. Eles arriscavam de diversas formas, né? Tinha o híbrido, tinha o Superman, tinha o Johnny Thunder. Vamos ver o que vai dar certo aqui. O velho vai lá e fala assim, meu nome é Shazam! Aí sai um relâmpago de cima e vem na parede assim o nome dos deuses, né, que o Shazam reúne, né, Mercúrio, pá, Zeus e caramba, 4, tudo na parede. E o velho vai lá e fala assim, ó, eu estou perto da morte. Olhe para cima, menino Billy. Esse bloco de concreto está pendurado por um barbante. E tem lá, mano, é bizarro. E o cara fala assim, toda vez que você quiser invocar os poderes, diga meu nome. Aí o menino Billy, Shazam! Aí vai, pá, vira, né? Aí o mais bizarro, cara, é que logo depois que o menino Billy vai embora, mano, o bloco de gelo que tava lá cai, velho, pá, na cabeça do velho, mano. Aí você pensa, mano, o menino Billy vai salvar o cara. Não, brother, o menino Billy vai embora. Brother, que loucura. More powerful than a locomotive, impervious to bullets. Up in the sky, look! It's a giant bird! It's an airplane! It's Superman! A Kryptonita, ela foi introduzida num programa de rádio. E aí ela foi incluída na mitologia do herói e é utilizado até hoje, né? O Robin foi criado em 1940, Bill Finger e Bob Kane. Parceiro do Batman, né? Mas podia ter dado tudo errado. Na realidade, tem um apelo infantil, trazer um sidekick, uma criança, para trabalhar junto com o Batman e coloca uma origem parecida com a do Batman, né? Um trapezista, ele é um atleta, ele é um ginasta, os pais são assassinados por gangsters e o Batman acaba adotando o Robin e treina o Robin contra o crime. Mas pensando assim, né, não é muito verossímil, mas pelo apelo infantil e pela criançada funcionou. Mas não sei se é uma boa ideia colocar uma criança para lutar contra o crime com uma roupa toda colorida. Mas enfim, é um personagem de sucesso até hoje. Número 1 do Batman é um clássico. Além de contar a origem do Batman, porque na primeira aparição não explica nada. Nessa explica, mas é bem uma explicaçãozinha também muito simplinha. Mas explica, né, que ele perdeu os pais, né, criminosos mataram os pais, e aí ele faz um treinamento extensivo, e ele tá lá no gabinete dele e de repente entra um morcego pela janela, e ele fala, poxa... Ele tomou um susto, ele falou, é isso que eu vou fazer com os bandidos, eu vou assustá-los. Vou me fantasiar de Batman, né, de morcego, e vou combater o crime. Mas enfim, em uma página eles explicam a origem. Fora isso, um marco muito importante deste quadrinho é a criação do Coringa. Um vilão que tem cabelo verde, cara branca, lábios vermelhos. Pô, o cara tem uma identidade, né? Um vilão colorido. Então, pra época, aquilo foi um marco. Você estava acostumado com vilões ali, faroeste, gangster, é o clã dos chineses. Realmente um vilão como o Coringa foi algo inédito. E é muito interessante você ler esse quadrinho, mesmo lendo hoje. Cara, dá um medo do Coringa, meu. O Coringa... ele usava o rádio, que era a mídia na época, anunciando as vítimas que ele ia matar. E eram figuras públicas de Gotham City. Então, você vai lendo aquilo, vai gerando um suspense, você vai, putz, meu, o que ele vai fazer? Qual que vai ser o próximo passo dele? Né? A imprevisibilidade do Coringa são elementos que estão aí. Essa coisa de usar a mídia, que os diretores também retrataram nos filmes, nasceu dali, dele aparecer na TV, tanto o Nolan quanto o Tim Burton usaram. Um outro elemento também que está lá nesse quadrinho é o veneno, que retrai os músculos das vítimas, que elas ficam com aquela aparência, nasceu nesse quadrinho. E o Tim Burton
Pegou daí. Uma outra parte interessante nesse quadrinho que mostra ele sem a maquiagem normal, disfarçado de policial. Uma coisa que o Nolan usou. Então você vê várias referências dos filmes que estão neste quadrinho. Então é um quadrinho muito importante, é um clássico, né? E uma outra coisa interessante que também tem nesse quadrinho é a Mulher Gato. Ela aparece lá e ela tenta convencer o Batman a entrar pro crime. Obviamente o Batman não entra, né? E prende ela. Só que ela flerta com o Batman, né? Ela deixa muito claro que gostou dele. E ela consegue escapar. E quando eles vão pegar ela, eles se trombam. Pô, o Batman e o Robin se trombar é um erro muito... É muito trapalhões isso, entendeu? Não seria o Batman. Então até hoje a gente não sabe se ele meio que deixou ela escapar, ele quis impedir o Robin, ou se eles se trombaram mesmo sem querer. É um mistério que até hoje a gente não sabe. Todo mundo acha que o primeiro Lanterna Verde é o Hal Jordan. Na verdade é o Alan Scott. E a história não tem muito a ver com a história do Hal Jordan. Na verdade cai um meteoro na China e esse meteoro tem uma chama verde. E essa chama começa a orientar as pessoas. Ela tem uma invocação para as pessoas falar, olha, a minha primeira função aqui, eu vou trazer morte, depois vida e por último vou trazer poder para as pessoas. E aí o pessoal acaba construindo uma lâmpada, tipo aquela lâmpada de gênio. Depois dessa lâmpada, essa lâmpada é transformada para aquela lanterna, que parece um lampião, que é aquela lanterna tradicional lá do Lanterna Verde. E aí que aparece o Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde. Na verdade, os poderes são diferentes de agora dos lanternas atuais. Não tinha aqueles construtos de energia que você pode fazer qualquer coisa, não tem muito aquele negócio do poder da vontade, se o cara tiver vontade ele faz tudo. Era mais intangibilidade e voo. E a lanterna orienta assim, para o Alan Scott a fazer fazer o próprio anel para ele ter os poderes. Mas era uma coisa mais meio de mistério, assim, sabe? Mais de um negócio meio mágico, de magia, de suspense. Não é muito, a tropa intergaláctica, aquela coisa meio de exército e tal, de tropa universal. Aí a gente teve a primeira tentativa de criar uma super equipe, que foi a Sociedade da Justiça. Ele já na capa, você já olha lá e tem lá o Flash, o Átomo, o Seu Destino, o Lanterna Verde, o Gavião Negro, o Sandman e o Spectro. Tá vendo? Essa galera lá. E também tinha, não estava na capa, mas o Johnny Thunder, que é aquele garoto, né, que evoca o poder lá, falando Sei-You. Ele também aparece porque ele queria entrar na Sociedade da Justiça e o desejo dele foi realizado, ele entrou lá porque ele falou Sei-You. E aí lá ele faz uma integração entre os personagens. E isso acaba que no quadrinho, na realidade, você vai ler uma história individual de cada personagem. Porque o Johnny Thunder pergunta para eles, mas o Gavião Negro, conta aí uma história sua. Aí o Gavião Negro conta a história dele. Aí, o Lanterna Verde, conta agora uma história sua. Seu Destino. Então foi um jeito de compilar várias histórias no mesmo quadrinho. Não existe uma aventura com todos eles juntos. Mas foi um primeiro protótipo de uma super equipe. E lá, quando eles estão reunidos, eles mencionam o Batman e o Superman. Por que o Batman e Robin e o Superman não estavam lá? E aí o Flash explica, ele fala, eles devem estar muito ocupados salvando pessoas, né? Por isso que eles não estão aqui. Na verdade, a editora já tinha consolidado muito bem o Batman e o Superman. Eles queriam tentar alavancar esses outros personagens. Então era um jeito de reuni-los ali e explicar como que cada um funciona, é um jeito de ganhar o público. Contar mais ou menos o que tem no gibi, né? É uma historiazinha bem pequena e onde tem um submarino jogando um torpedo no barco, o barco tá afundando e tal, e tem uma galera escapando no barco salva-vidas. Daí um torpedo tá vindo para bater o barco salva-vidas, né? Daí do nada, sai aquela mãozinha, né? Laranja, verde, sabe? Laranjinha ali, pá, e tira o barco do caminho do torpedo, o torpedo, pá,
passa direto, aí todo mundo, o que está acontecendo? Aí, né, a gente sabe que é o Aquaman, né? Daí o Aquaman vai lá no submarino, bate nos caras e tal, o submarino começa a afundar, daí o que ele faz, né? O que ele faz? Chama os amigos dele, vai lá, mergulha, aí fala assim, galera, vamos lá, chama os golfinhos lá e fala assim, vão lá e salvem o barco, salva-vidas lá. Mas o curioso é que a origem em si é contada, eu acho que nos 3 quadrinhos, cara, é muito rápido, assim. Simplesmente um determinado momento da história pergunta pra ele, quem é você, de onde você veio e tal. E ele explica, ele fala que o pai dele era um mergulhador, né, que mergulhava, estava mergulhando lá, encontrou os destroços de uma cidade perdida, né, possivelmente Atlântida lá, e entrou nessa cidade. Só que ele entrou na cidade e começou a ler os livros, tudo. Vou ler, que eu gosto de ler. E saiu lendo tudo. E acabou descobrindo segredos da ciência. Como respirar embaixo d'água. Como retirar oxigênio da água. Basicamente essa forma. E o melhor, o pai dele lendo os livros ensinou o Aquaman. O Arthur Curry ensinou a respirar debaixo d'água. Foi assim, simples para eu pegar aqui, respirar debaixo d'água. Filhão, tem um aqui da hora, esse daqui eu gostei aqui, desse procedimento aqui, como respirar debaixo d'água. E foi lá e fez isso, cara. E o menino virou, né? Arthur Curry acabou virando aí o homem dos oceanos, né? O Aquaman. E foi, cara, a história bem... é isso. Aqui, além de entregar o Aquaman, também entrega o Arqueiro Verde. E lá apresenta quem é Oliver Stone, que é um milionário que deseja lutar contra o crime e treina um adolescente para ajudá-lo. Ele tinha um carro gigante, um carro muito bizarro, assim, muito diferente das cores que ele usava. Foi um personagem que não deslanchou nessa época. É depois, na Era de Prata, que ele vai se desenvolver mais. Mas na Era de Ouro foi o surgimento dele. Foi nessa edição também que o selinho da DC, DC e Superman Publication, que foi instaurado nesta edição, e a partir daí o selo da DC realmente se consolidou como marca. Olha o que aconteceu em dezembro de 41, no final do ano. Nos Estados Unidos, é um país gigante, um país poderoso, um país que ninguém quer arrumar encrenca. Só que os japoneses, eles tiveram essa ideia. Eles tinham uma ganância, eles tinham um objetivo estratégico de ampliar o seu território, que era muito pequeno, uma ilhazinha. Então eles já estavam tendo uma política expansionista, atacando os vizinhos. Nesse contexto, os países já estavam meio que tentando falar ao Japão, fica de boa aí, os Estados Unidos resolveu cortar o fornecimento de petróleo. As coisas não estavam muito bem. E os estrategistas militares japoneses decidiram um passo muito ousado, uma coisa de filme. Eles resolveram atacar a maior potência militar. Eles atacaram a base de Pearl Harbor, a maior base naval americana no Pacífico. Eu tenho uma palavra, cara, que é crocodilagem. Eles foram muito crocodilos nessa. Ninguém me esperava. Eles pegaram de surpresa. Eles colocaram toda a força naval e aérea deles para afundar a marinha americana sem eles saberem, sem eles terem chance de defesa no porto. E eles quase conseguiram. Eles causaram um prejuízo muito grande. E foi dessa maneira que os Estados Unidos foram arrastados para dentro da guerra. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Claro que houve um reflexo da guerra, né? Os nazistas, eles são colocados nos quadrinhos como inimigos. Essa capa
do Superman já batendo, já deixa isso muito claro, né? Ele é meio subestimado por muita gente. Já viu muita gente falando, não, mas quem se importa com o Jimmy Olsen? Eu me importo com o Jimmy Olsen. Porque eu acho que na época, ele era, o que ele representava pro público que assistia era o próprio público. Um recurso narrativo que faz bastante sucesso. Você colocar dentro da história alguém que se parece com o público, ou que tem atitudes parecidas com o público, para que o público se sinta mais imerso naquilo. E eles deram pro Jimmy Olsen umas características muito interessantes que ficaram para sempre. Ele é um cara humilde, um cara legal. Quem não gosta de um cara humilde, né? Um cara, né, simpático. É um cara que você gostaria de ser amigo dele, sabe? 42 teve uma explosão de mais personagens lá, Mr. Terrific, White Cat, Manhunter, o Guardião, Boy Commandos, Duas Caras também aparece nessa leva. E o Joe Simon e Jack Kirby entraram na DC. 42, 43, por aí, que era a época também da Segunda Guerra Mundial. Tava um clima... Quando eu li o quadrinho da Mulher Maravilha, que eu achei interessante que, tudo bem, tem toda aquela coisa icônica do patriotismo americano e tal. É engraçado a roupa dela. Ela tá com um topzinho que é uma águia amarela, uma saia que é como se fosse a bandeira dos Estados Unidos, que é azul com umas estrelinhas. Aparece ela pegando um cara com a mão, girando o cara, jogando o cara longe. Aí um outro cara vai tirar sarro dela, sai correndo com o carro, ela corre mais que o carro. Enfim, faz esses comparativos para mostrar os vários poderes que ela tem, né? Isso também na época é porque tinha aquela onda do feminismo e tudo mais, então isso cresceu mais. Então meio que criou a necessidade de ter um personagem de uma mulher que seja uma super-heroína. O mais engraçado é o visual do jato, né? O jato é o jato invisível. Mas, meu, o manche, velho, do gibi tá verde, cara. Tipo, dá pra você ver o manche verde, assim. Com esses detalhes é engraçado de você dar uma checada aí no quadrinho. Casablanca, city of hope and despair. Todo mundo fala que a guerra começou a acabar, ou que o fim da guerra foi o desembarque aliado do dia D. Mas eu particularmente não concordo com isso. Foi importante o desembarque. Poxa, os aliados conseguiram ao mesmo tempo desembarcar no continente europeu. Só que nesse mesmo cenário, o Hitler estava levando o primeiro couro da vida dele. Ele estava apanhando que nem criança lá na Rússia. E os russos começaram a empurrar as forças nazistas de volta para Berlim. Ao mesmo tempo, os aliados estavam entrando, mas eles estavam encarando assim resquícios de forças nazistas. Uma pequena objeção. O grosso da tropa nazista estava levando um couro lá na Rússia. Da Segunda Guerra Mundial, a DC tentou criar alguns personagens para, sei lá, uma distração para a guerra, né? Então colocavam animais engraçados, um humor adolescente e criaram o Mitsuplik, que é um personagem bem engraçado, né? Bem cômico. É um personagem até muito infantil para ser o inimigo do Superman. Mas a premissa do personagem era muito simples. Na verdade, ele vinha da quinta dimensão e ele causava uma bagunça geral, os poderes dele não têm limites. E o Superman tinha que fazer ele falar o nome dele ao contrário para que ele voltasse para a quinta dimensão. Até a história infantil e o arco, você vê que na verdade no final o Superman consegue fazer ele falar a palavra ao contrário, como sempre. Tem muita imaginação. Eu não consigo falar nem o nome dele, me suplica, imagina ao contrário. Os japoneses, eles se recusavam a admitir a ideia de se render. Por mais que o Hitler já tivesse perdido, por mais que os números dissessem que eles iam perder, que não dava para encarar o exército americano, eles não iam se render. Eles fizeram os kamikazes, eles se jogavam com aviões contra os porta-aviões americanos.
E dentro desse contexto de uma nação que está obcecada em não se render, os Estados Unidos jogaram as 2 bombas atômicas. Diante das bombas atômicas, os japoneses se renderam e a Segunda Guerra Mundial finalmente acabou. Mas, como a gente está falando de contexto histórico, pós-guerra, ele vem com toda aquela paranoia, né, da bomba atômica e tal. Inclusive tem edições, não só uma, mas várias edições que falam sobre esse contexto aí, do contexto nuclear. Inclusive tem uma edição do Superman, cara, que aparece lá o Homem de Aço defendendo lá um teste atômico e tal. Inclusive ele comenta, né, fala que a bomba atômica é um aviso para os homens do mal. Então a gente tem toda aquela questão ali da Guerra Fria daquela época que vai ali muito pro gibi, da mesma forma que a gente teve com a Segunda Guerra Mundial.